Meus irmãos, minhas irmãs e amigos, nós tivemos uma falha técnica, né? Acreditamos que muitas pessoas acessando a internet ao mesmo tempo, caiu o nosso sistema, mas já estamos retornando com a boa porção da palavra de Deus para o seu coração. O segundo passo para a conduta cristã é renunciar. Lucas, capítulo 14, versículo de número 26, o Senhor Jesus Cristo está dizendo: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quando nós olhamos para este texto, o Senhor Jesus Cristo está falando de renúncia. Quando falamos da renúncia, em Gênesis, capítulo 29, versículo de número 31 a 33, nós vamos encontrar a Bíblia falando sobre os filhos de Jacó. Gênesis, capítulo de número 29 do Gênesis, e o versículo de número 31 está escrito assim: vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia e deu à luz a um filho, a quem chamou Ruben, pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz um filho, e disse: soube o Senhor que era preterida, e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos aqui estas expressões, que a qual está escrito preterida e desprezada, em Deuteronômio, capítulo 21, versículos 15 a 17, nós vamos encontrar a palavra também aborrecida. Essas três palavras são traduções de uma única palavra que significa odiada. Portanto, o discipulado, ele significa amar tanto ao mestre quanto aos outros amores. O discipulado significa amar tanto ao mestre quanto aos outros amores. Por isso que ele diz que se alguém quiser vir a mim, precisa renunciar, aborrecer seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs. Então, aborrecer aqui é comparado como que ódio, ou seja, é você renunciar às famílias. Quantas pessoas que não querem renunciar aos seus parentes mais próximos para servir a Jesus? Quantos que não querem se desapegar dos bens materiais para seguir ao nome do Senhor, para seguir o Senhor? Mas o segundo passo que o cristão deve ter em sua conduta é a renúncia, mesmo que tenha que renunciar até mesmo à própria vida. O segundo passo, o terceiro passo que nós olhamos para a conduta do cristão é deixar tudo para ser discípulo de Jesus. Ainda em 14:33 de Lucas, nós vamos encontrar o Senhor Jesus Cristo dizendo: assim, pois, aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Quando nós olhamos para este texto, 14:33 de Lucas, e vemos este passo, deixar tudo para servir a Jesus, quantas pessoas que nós conhecemos que deixou casa, deixou família, deixou o trabalho para servir a Jesus? Quantos pastores nossos que temos testemunhos que fecharam as suas empresas ou deixaram sua vida secular para servir a Jesus? A terceira conduta para com crente, com Cristo, é deixar tudo para ser discípulo de Jesus. Quando nós olhamos para essas três condutas,
negar-se a si mesmo, renunciar-se a si mesmo e deixar tudo para servir a Jesus, nós vamos encontrar que a cruz de Jesus tem desemprego, a cruz de Jesus tem enfermidades, a cruz de Jesus tem perseguições, a cruz de Jesus tem aflições, a cruz de Jesus tem tribulações. Gênesis, capítulo de número 22, do versículos de 1 a 2. Nós vamos ver que a cruz de Jesus, ela gera provas espirituais. O Senhor Deus, ele chama Abrão e fala: Abrão, eu quero agora o teu único filho. O teu único filho, Abrão, eu quero em holocausto. O Senhor Deus, ele faz uma promessa a Abrão de dar-lhe um filho de suas entranhas. Ele cumpre com esta promessa. Ele dá a Abrão este filho. Porém, tempos depois, como diz a palavra, ele chega para Abrão e fala: Abrão, eu quero agora o teu único filho. Seguir a Jesus, renunciar-se a si mesmo, negar-se a si mesmo, entregar, sabe, deixar tudo para seguir a Jesus e tomar a cruz. Esta cruz, a cruz de Jesus, ela gera provas espirituais. O Senhor Deus, ele provou a Abrão. Ele fez uma promessa: em ti, Abrão, serão benditas todas as famílias da terra. Porém, agora ele pede o único filho que Abrão tinha. A cruz, ela gera provas espirituais. Ao passo de pedir grandes sacrifícios. Deus está pedindo para Abrão um grande sacrifício, mas ele creu, ele confiou, ele obedeceu, e isto lhe foi imputado por justiça. Abrão sabia, o escritor aos Hebreus vai nos dizer que Abraão sabia que mesmo depois da morte, Deus era fiel para ressuscitá-lo, para ressuscitar o seu filho. Bendito seja o nome santo do Senhor. A cruz de Jesus, ela nos guia por caminhos difíceis. Veja que quando o Senhor Deus tirou o povo de Israel do Egito, ele os conduziu, aleluia, pelo deserto, caminhos difíceis, caminhos tenebrosos. A cruz de Jesus nos leva a caminhos difíceis. A cruz de Jesus nos leva a caminhos que temos perseguições. A cruz de Jesus nos leva a caminhos onde passamos por adversidades. A cruz de Jesus nos leva por caminhos aonde a todo tempo somos afligidos, mas o Senhor Deus é Ele que nos guarda. O Senhor Deus é Ele que nos protege. O Senhor Deus é Ele que nos guia. O Senhor Deus é Ele que nos dá a proteção. Se queremos livramentos, devemos confiar em Cristo. Se queremos as bênçãos do céu, devemos confiar no Senhor. Se queremos alcançar as bênçãos vindas do Pai, devemos buscá-lo em oração, abandonar este mundo vil, abandonar este mundo pecador e seguir a Cristo Jesus como nosso Salvador. Para alcançarmos as bênçãos espirituais, devemos ter uma vida dedicada ao Senhor, devemos ter uma vida dedicada ao Evangelho, devemos ter uma vida dedicada ao Pai. Devemos buscá-lo, devemos amá-lo, devemos adorá-lo na beleza da sua santidade. O salmista, no Salmo de número 103, ele vai entoar o louvor a Deus e vai dizer: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Tudo que em mim bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Aleluia! Tudo quanto nos cercam são benefícios de Deus. As tribulações são benefícios do Senhor. As provações também são benefícios do Senhor. O apóstolo Paulo, ele vai escrever aos Romanos, no capítulo de número 8, e o versículo de número 28, ele vai escrever: sabemos que todas as coisas concorrem para o bem, aleluia, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, aleluia. Todas as coisas, a tribulação, a adversidade, a perseguição, a fome, a doença, aleluia, o desemprego, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus.
Dissemos outro dia na escola bíblica dominical, lá em João 9, quando aquele cego de nascença, o Senhor Jesus o cura daquela enfermidade. Ele aplica, ele cospe no chão, faz o lodo, aplica o lodo em sua face e diz: olha, vai no tanque de Siloé se lavar, aleluia, o teu rosto, para que você veja. Vamos nos encontrar aqui nos versículos 1, versículo 2 do capítulo 9 de João. Os discípulos vão perguntar: Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais? Jesus dá uma terceira opção. Não foi ele quem pecou e nem os seus pais. Mas no versículo 3, Jesus dá uma terceira opção, para que nele se cumprisse, para se manifestasse nele a glória de Deus. Aí Paulo vai dizer: sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam Deus. Quando vem a enfermidade, o Senhor Deus cura, para que na sua vida se manifeste a glória de Deus. Quando vem o desemprego, Ele te abre uma porta de trabalho em tempos de crise, para que na sua vida se manifeste a glória de Deus. Se você tem um parente, um amigo, se você tem um familiar que está preso no mundo das drogas, Jesus Cristo vai lá, o liberta, o salva, o transforma, para que nele se manifeste a glória de Deus. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. A cruz de Jesus, ela nos permite a passar por tentações. Veja que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 5, versículos de número 3 e 4, Paulo vai dizer: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Veja o que a palavra vai nos ensinar, que a cruz de Jesus, ela nos permite a passar pela tentação. Paulo, ele vai nos ensinar aqui, aleluia, que a tribulação, ela vai produzir a perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Bendito seja o nome santo do Senhor. Para que tenhamos a esperança, se faz necessário primeiro ter a perseverança. Para que haja perseverança, tem que haver a tribulação. A tribulação que produz a perseverança, é a tribulação que produz a paciência. Quantas pessoas, Júnior, que não quer passar por tribulação? Quantas pessoas, meu amigo, que você está me assistindo, não quer passar por tribulação? Ninguém quer passar por lutas, ninguém quer passar por prova. Quando uma pessoa está numa adversidade, a primeira coisa que ela faz é correr para a igreja, ela corre para o círculo de oração, ela pede ajuda para o irmão, ela pede ajuda para o outro. Não há ser humano na terra que queira passar por tribulação, mas a cruz de Jesus, ela nos permite a passar pela tentação. A cruz de Jesus, ela nos permite a passar pela tribulação, porque é na tribulação que nós vamos adquirir a paciência. É na tribulação que nós vamos adquirir a paciência para esperar, a paciência para buscar, a paciência para orar, a paciência para pedir, a paciência para esperar. E é justamente a perseverança, a paciência que vai produzir em nós experiência. Que tipo de experiência? Quando a adversidade chegar na vida de alguém, nós temos experiência para contar. Olha, eu passei por enfermidade, Jesus me curou. Eu passei por uma adversidade, Jesus me ajudou. As portas se fecharam para mim, logo Jesus abriu. Eu passei por momentos difíceis, Jesus trouxe a solução. Quando passamos pela tribulação e construirmos em nós a paciência, ela traz em nós experiências que poderemos compartilhar com você que me assiste, com você que me ouve, com você que está aí do outro lado ouvindo a palavra do Senhor. E são estas experiências que vai produzir em nós esperança. E Jesus Cristo é a nossa esperança. Jesus Cristo é a esperança de vida eterna.
Jesus Cristo é a esperança de salvação. Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Jesus Cristo é a esperança que nos conduz à eternidade. Jesus Cristo é a única esperança que nos leva ao caminho da salvação. Meu amigo, minha amiga, que as bênçãos do céu, que as bênçãos celestiais, elas possam alcançar a sua vida, que as bênçãos do eterno, ela possa alcançar os teus familiares, que as bênçãos do eterno, elas possam alcançar todos que te cercam. Eu te dou um conselho nesta hora, eu te dou um conselho neste momento, para você que me assiste, você que é um cristão em Jesus Cristo, anima-te, esforça-te, aleluia, busque forças, troque o seu joelho no chão, renuncia ao teu egocentrismo, renuncia a este teu ego que diz: porque eu não posso, porque eu não consigo, porque eu não vou conseguir caminhar, eu não vou conseguir chegar adiante. Vença isto, renuncia-se a si mesmo, tome a sua cruz, passa pela prova, passa pela luta, atravesse o mar do outro lado, porque o Senhor Jesus tem vitória para você, o Senhor Jesus tem bênção para te dar. O Senhor Jesus tem bênção para a tua vida. O Senhor Jesus tem bênção para o teu lar. Ele tem vida para te dar e vida com abundância. Bendito seja o nome santo do Senhor. Pastor, qual deve ser a minha conduta? Negue-se a si mesmo. Renuncia à sua própria vida. Deixa tudo. Toma a tua cruz. Siga Jesus. Siga Jesus. No ministério de Jesus não tem poder, não tem fama. O ministério de Jesus não tem sucesso. Pastor, o que é isso? Eu não estou lhe pregando nenhuma em verdade. Mateus, capítulo de número 16. Nós vamos encontrar algo interessante. Capítulo de número 16, versículo de número 21. Veja só o que está escrito na Santa Palavra do Senhor. Desde este tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Veja, aleluia, que Jesus cumpre o seu ministério terrestre. Ele carrega a sua própria cruz. Ele cura enfermidades. Ele ressuscita mortos, ele multiplica pão, mas ele chega para os discípulos e começa a mostrar para eles a necessidade de ele ir para Jerusalém. E ele sabia que quando ele chegasse em Jerusalém, ele não ia ser recebido por holofotes, ele não ia ser recebido por multidões de pessoas, ele não ia ser recebido por milhares de pessoas para o aplaudir. Não, ele sabia que quando ele chegasse em Jerusalém, Jerusalém termina o ministério de Jesus. E de que forma termina? Da pior forma possível, aleluia. Ele sabia que quando chegasse lá, ele ia sofrer na mão dos anciãos. Ele ia sofrer através dos principais sacerdotes, dos escribas, daqueles que controlavam a religiosidade. Ele sabia que ele ia ser morto por eles, mas que ao terceiro dia Jesus Cristo iria ressuscitar. Bendito seja o nome santo do Senhor. Bendito seja o nome santo do Senhor. Jerusalém termina o ministério de Jesus, cruz, mas a cruz, aleluia, que esperava Jesus, ali se inicia o ministério da igreja. Bendito seja o nome santo do Senhor. No capítulo de número 1, aleluia, glória ao nome santo de Jesus. Glórias ao nome santo de Jesus. O capítulo de número 1 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver a ascensão de Jesus. Nós vamos ver Jesus subindo ao céu. E agora, aleluia, os discípulos começam a perguntar, começam a falar: o que é isso? A Galileu fala: varões galileus, este Jesus
que dentre vós foi recebido, agora está sendo recebido no céu, em breve ele voltará. Bendito seja o nome santo do Senhor, glórias ao nome santo de Jesus, aleluia. E diz a palavra que desde aquele momento em diante, aleluia, os discípulos agora começaram a pregar a palavra do Senhor. Diz a palavra de Deus que estava em torno de 120 ali em Jerusalém, quando do alto desceu o Espírito do Senhor, o Espírito Santo encheu toda a casa, todos foram cheios do Espírito e por línguas repartidas foram ouvidas por todos os lugares, e a partir daquele momento em diante, eles saíram pregando o Evangelho do Reino, pregando a cruz de Jesus, anunciando a cruz de Jesus. Jesus sabia que ao chegar em Jerusalém, a cruz o esperava, aleluia. Ali se finda o seu ministério, inicia-se o ministério da igreja, este ministério que hoje eu vos prego, este ministério que através da igreja do Jardim Nova Ipava chega dentro da tua casa o evangelho de salvação, o evangelho de paz e o evangelho de vida eterna. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a todos nós e que as bênçãos do Eterno alcance as nossas vidas e que nós possamos colocar em prática este evangelho. Jesus Cristo, ele breve virá e não tardará. Meu amigo, você que está afastado do evangelho, minha amiga, você que está afastada do evangelho, ou você que ainda não serve a Deus, eu quero te convidar a aceitar a Cristo como o teu Salvador, a se reconciliar com a igreja do Senhor Jesus. Aí mesmo onde você está, eu vou estar orando por você, eu vou estar orando pela tua vida. Se você estiver em outra cidade, se você estiver em outro município, ou se você estiver em uma outra nação, procure uma igreja mais próxima da tua casa. Diga para o pastor que ele preside assim que tudo voltar à normalidade. Quando passarmos desse momento difícil e que as igrejas voltarem a abrir, procure e diga: eu voltei para a igreja, ou eu aceitei o evangelho no dia que eu vi um culto de ensino através da igreja do Jardim Nova Ipava. E você que mora aqui nas regiões aqui do Jardim Nova Ipava, você pode procurar a nossa igreja na rua Itrapuá, número 121, às terças, quintas e aos domingos, a partir das terças e quintas, a partir das 19 horas, aos domingos, a partir das 9 da manhã ou às 18 horas. Quando tudo se normalizar, você pode nos procurar e dizer: eu voltei para a igreja, eu aceitei o evangelho naquela noite, quando os cultos estavam sendo transmitidos pelas lives. Se você não mora aqui na região, procure a igreja mais próxima da tua casa. Diga para o pastor que ali estiver: eu voltei para a igreja, ou eu aceitei a Cristo como meu Salvador. Meu muito obrigado, que Deus em Cristo te abençoe, curve a sua cabeça e ore juntamente comigo. Senhor, nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti, Senhor, porque nessa noite, por mais uma vez, entramos em Tua presença. Entrei no lar, Senhor, dos Teus filhos que nos assiste. E agora eu peço a Ti, ó Pai, leve a cura, Senhor, para este irmão que está do outro lado enfermo. Cura essa enfermidade, meu Pai. Ó, meu Deus, leva, Senhor, a bênção sobre esta família, a salvação, Senhor. Esta irmã, este irmão que está reconciliando, que está aceitando a Ti, Senhor, aí neste outro município, neste outro estado, ou neste outro país, ou num outro bairro, Senhor. Ó, meu Pai, tome-o pelas Tuas mãos. Dê, Senhor, fortaleza espiritual. Escreve o Seu nome no livro da vida, meu Senhor. Pai querido, Pai amado, eu peço a Ti por mais uma vez: sare, Deus, a nossa terra. Sare, Senhor, a nossa terra. Varra, Senhor, este vírus que está assolando a humanidade. Cure, Senhor, a nossa terra. Eu peço as Tuas bênçãos, Senhor, derramadas sobre o Teu povo, sobre a humanidade, sobre os Teus filhos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. O amor de Deus, a graça, a comunhão e as doces consolações do Espírito esteja com todos os irmãos, como a família Nova Ipava, lugar de gente feliz. Diz a primeira vez amém, a segunda vez amém, a terceira vez amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima live.